Bom, vamos iniciar. Já estamos com um público aí bom, né? Em torno de 20 pessoas. E gostaria de deixar aqui o meu boa tarde para todos. A gente está nesse momento tão especial, que é o momento de comemoração dos 100 anos da nossa casa, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. E hoje nós vamos fazer uma mesa redonda, né? Essa live tipo mesa redonda, para falar exatamente um pouco da história, um pouco da abnegação dos trabalhadores da casa de João Batista. Por isso que temos o título da nossa live, da Fundação aos dias de hoje. Vamos tentar aí, então, dar uma boa noção para todos o que foi e o que é o Fé, Esperança e Caridade, né, o trabalho de amor que foi realizado ao longo desses 100 anos e do trabalho que vem sendo realizado ainda hoje, ok? Eu vou fazer a leitura de uma página e pedir para nossa irmã Gleide para fazer a oração de abertura, ok? A prece de abertura. A página escolhida é uma passagem de Emmanuel, o livro Justiça Divina, capítulo 31, né, na psicografia aí do Chico Xavier, intitulado Melhorar. Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. De afeições prediletas, colheste calhaus por flores. Amigos que abraçavas, confiantes, voltaram o rosto, atirando-te fogo ao peito. Age, porém, como se nada disso houvesse acontecido, e continua distribuindo o pão da bondade. Observas que o trabalho que pede sacrifício maior. No mundo moral, não existe oposição que resista indefinitivamente à força do exemplo. Passagem de Emmanuel. Pode fazer a prece, Gleide. Boa tarde, queridos irmãos. Vamos orar nesse momento. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos nesse momento, Senhor, nessa live, para falarmos um pouco do nosso Fé, Esperança e Caridade, que hoje, dia 18, vai fazer 100 anos. E que possamos todos, Jesus, nesse momento, estarmos amparados pela espiritualidade e que possamos fazer o melhor na nossa tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 100 anos, né? Vamos começar lá na fundação. Muita gente não conhece a história do Fé, Esperança, Caridade, né? E é uma história realmente muito bonita, de abnegação, de amor, de caridade, que os irmãos lá do início deram a esse projeto, né? Esse projeto excelso, divino mesmo, de amor, como uma representação e uma tradução do Cristo vivo em nossas vidas. Então, somos instrumentos aí do nosso irmão maior, Jesus. E essa história começou, eu vou falar um pouquinho e depois eu vou passar a palavra aqui para os nossos irmãos, vou dividir a palavra com eles, um pouquinho sobre a fundação, né? Começou essa iniciativa, ela se deu do Raul Ribeiro da Fonseca. O Raul Ribeiro da Fonseca, ele tomou a iniciativa de reunir em torno dele, né? Na primeira reunião que aconteceu foi na casa dele, né? A primeira reunião que oficializou no dia 18 de julho de 1920, foi realizado na rua Bernardino de Melo, 45, lá na residência do Raul, onde ele reuniu vários espíritas, irmãos, que então fundaram, através desse documento, instituindo uma diretoria provisória
cujo presidente foi José Narciso Ferreira, né? E o Raul Ribeiro da Fonseca, ele foi o primeiro secretário. Sendo que o José Narciso, ele foi, acho que, o exercício de presidência mais curto que a gente vivenciou aí no FE. Foi apenas de uma semana, porque na semana seguinte, né, no dia 25, onde aconteceu a segunda reunião, houve uma permuta, né, porque a diretoria formada no dia 18 era uma diretoria provisória, e a diretoria permanente foi estabelecida no dia 25 de julho de 1920. E, basicamente, a diretoria se manteve, havendo a permuta, então, do atual presidente José Narciso para a vice-presidência, né? E o cargo de presidente foi ocupado, então, pelo Fabrício Teixeira Pinto, esse que foi, assim, o presidente que assumiu a partir, então, do dia 25 de julho de 1920. E a história é muito bonita e muito interessante, a história do Fé e Esperança, principalmente como os detalhes. E eu tenho duas passagens, antes de passar a palavra para a Sônia, duas situações que eu gostaria de destacar, né? Como a espiritualidade esteve presente desde o início, realmente sendo um projeto do alto. A primeira em relação à definição do dirigente de sessões doutrinárias. Era um cargo importante, já havia sido recusado por Francisco Pimenta, por questões de timidez e tal. E havia um impasse, então, nessa reunião do dia 25 sobre quem seria o dirigente de sessões doutrinárias, aquele que iria comandar as reuniões que aconteciam na casa. E durante esse encontro, na reunião do dia 25, a médium Leonor Albarnês instrumenta uma psicofonia, e era, no caso, o pai do Arthur, do Raul Ribeiro da Fonseca, aquele que congregou todo mundo. O pai dele se chama Arthur Fernandes da Fonseca, e ele pede, então, através da psicofonia da médium, para que o Raul assuma esse importante cargo, né? Então, houve uma intervenção direta aí. E um segundo momento também que eu gostaria de destacar era a definição do nome do Fé, Esperança, Caridade. Também, nessa mesma reunião, se definiu através da ajuda dos benfeitores espirituais, uma vez que uma outra médium, a Julieta Melo do Amaral Fonseca, que por causa do Fonseca, eu até desconfio que ela era ou mulher do Raul, ou era mulher do irmão do Raul, que foi presidente em 1921, Manuel Ribeiro da Fonseca. Então, a Julieta instrumentou uma psicofonia e sugeriu para o grupo o nome Fé, Esperança e Caridade. É isso que eu gostaria de contar, essas duas histórias, e já passar um pouquinho a palavra para a Sônia, porque a Sônia participou da elaboração aí da pesquisa histórica, né, deixou um documento importante através do grupo Eurípides Massanufo para todos nós. Essas histórias chegam para nós em grande parte por conta aí, dessa pesquisa que esse grupo realizou. E eu queria saber da Sônia, então, passar a palavra para ela, como é que foi esse levantamento e se ela tem, assim, alguma situação interessante que vale a pena ser colocada aqui sobre a fundação, né? São muitas histórias, a gente não pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre a história do Fé, mas eu queria que a Sônia, então, falasse um pouquinho aí como é que foi a experiência no grupo Eurípides, na descrição histórica desses documentos e uma situação importante que ela visualize aí da fundação.
Boa tarde, Sônia. Fala aí para nós. Boa tarde para todos, para os 3 que estão aqui na live, para todos os que estão nos assistindo e todos que estão nos assistindo também, vibrando, felizes, com certeza, que a emoção é muito grande. Estão aqui do nosso lado os nossos confrades, né, que fundaram, que trabalharam, que trouxeram o fé, que nos intuíram para trazer o fé aonde está nesse momento, né? Grandes passagens, grandes situações, muitas situações, várias épocas, várias décadas, né, que passamos em relação à implantação do espiritismo na cidade de Nova Iguaçu, no caso, né, que era antes uma cidade, era grande, né, que ia até Duque de Caxias, depois foi se emancipando, mas que tem muita coisa para fazer realmente, Davi. Ficaríamos aqui o dia inteiro para conversar, né? Mas isso foi como começou? Foi uma vontade, foi a diretoria, inclusive, pediu, na época, foi até o Geraldo, na época estava conversando com a gente, nos dando um grande apoio, e que a gente queria fazer um museu, né? Nós queríamos fazer um museu ali onde tem a sala do Paulo Santos, transformar aquilo num museu. Aí, para transformar em museu, nós tínhamos que ter alguma coisa de museu, né? A tela caiu. Eu acho que a Sônia congelou, né? Congelou. Acho que a Sônia congelou. Ela estava falando aqui, mas vamos dar continuidade, então, né? Aí eu vou pedir, então, para a Gleide, quando ela conseguir reconectar, a gente dá a palavra para ela. Eu vou pedir para a Gleide, então, Gleide, dá sequência aqui na nossa live e fala um pouquinho aí da experiência que você vivenciou no Fé, Esperança e Caridade, em particular, o contato que você teve com a doutora... Aí, ela voltou, a Sônia. Oi, caiu, voltou. Não foi a internet, ficou todos os 4 sem... Por isso que eu parei, porque eu não sei se estava transmitindo, tá? Mas eu vou continuar. Então, nós fizemos um levantamento, nós começamos a limpar lá em cima onde é hoje a sala do grupo, um dos grupos, né, que é o do Chico Xavier. Existia um armário cheio de documentação, nós começamos a revirar, né, fotos, e cada vez foi crescendo mais aquela vontade de conhecer o que o Fé estava nos oferecendo. E, a partir daí, nós tínhamos várias dúvidas, e a pessoa que nos orientou muito, muito, nossa, onde ela estiver, ela tem todo o nosso agradecimento, né, e também do Fé, que foi a Maria Luísa. Nós fomos até a casa da Maria Luísa, fizemos uma gravação que durou praticamente 4 horas, foi muito bom, tomamos café com ela, foi ótimo, e ela, uma memória histórica mesmo, nos contou detalhes, nos deu vários documentos que estavam, inclusive, no poder dela, fotos, nos deu o caminho das pedras. Aí nós fomos, através disso, pesquisando, e chegamos a esse trabalho, esse humilde trabalho que a Rose, que na época fazia parte do nosso grupo, ela era professora de história, historiadora, então, a partir daí, juntou-se, né, a vontade de fazer o trabalho junto com essa pesquisa. Por isso que essa trajetória, CEFEC, uma trajetória de amor, também foi o nome do trabalho que foi intuído. Eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho e foi dito para deixar o trabalho com esse nome, CEFEC, uma trajetória de amor, e assim foi feito. Deixa eu contar uma curiosidade rapidinha, Davi, que vocês vão rir um pouquinho. Enquanto a gente estava fazendo tirando foto, a Cláudia era repórter, vocês também lembram da Cláudia, né, que era uma repórter, tem uma foto que a gente não conseguia tirar. A gente tirava a foto dele e a foto não aparecia. A gente tirava a foto dele e a foto ficava em branco. Aí a Cláudia começou, tem alguma coisa estranha, a foto, ela é repórter, fotógrafa, ela sabe tirar, a função dela é essa. Todas as fotos saíram perfeitas, só a foto desse confrade nosso lá, que está todo de branco, magrinho de branco, eu não sei o nome dele, até hoje nós não descobrimos o nome dele, devia ser uma pessoa que trabalhava no FE, ou então que era participante, mas as fotos não ficavam boas, ficava embaçado, o rosto dele ficava embaçado. É uma curiosidade, você pediu para contar uma curiosidade da história do nosso trabalho, isso foi realmente mas foi muito gostoso trabalhar com o grupo todo, Luiz, Thompson, Neide, foram vários, eram 12 integrantes na época, que ficaram, cada um com a sua atividade da pesquisa, tá bom? Nós estamos com o curso
período Tá curto, bom. é difícil a gente falar de tudo, mas é uma emoção muito grande relembrar isso, esses momentos de amizade com o grupo e com a casa. Muito bem. Então, obrigado, Sônia. Vou passar a palavra aqui para a Gleide. Gleide, fala um pouquinho aí da experiência com a nossa grande presidente, a Maria Luísa Babo de Mendonça. O que você pode contar para a gente da convivência que você teve com Dona Maria Luísa? Boa tarde, amigos. A minha convivência com a Dona Maria Luísa, que carinhosamente eu sempre a chamei de minha chefe, assim que eu cheguei ao Fé, pelos anos 1982, por aí, nós começamos a frequentar as quintas-feiras. Depois eu fui começando a me envolver com os trabalhos da casa. E Dona Maria Luísa nos recepcionando sempre e me convidou para participar dos trabalhos da casa. E quando eu ingressei, na época, na parte mediúnica, que foi através de Dona Maria Luísa, só podia participar também se tivesse dentro dos estudos da casa. Estava se começando ao estudo sistematizado, comecei no estudo sistematizado. Mas tinha, uma vez por mês, no último sábado de cada mês, uma reunião para os trabalhadores da casa, que Dona Maria Luísa fazia essa reunião mediúnica, era para os trabalhadores da casa. E como eu já fazia parte desse trabalho da casa, ela me convidou para essa reunião mediúnica. Foi aí que eu conheci aquela sala mediúnica, que eu não sabia nem o que acontecia ali dentro daquela sala, não tinha a menor ideia. Fui até a sala. Chegando lá, ela falou assim, você vai sentar aí nessa cadeira. Quando eu sentei, no decorrer da reunião, que ela estava dirigindo, eu dei um pouquinho assim, uma tremedeira assim, um pouquinho, ela falou assim, Gleide, está na hora de você ir para a educação mediúnica. Eu ingressei na educação mediúnica nas sextas-feiras, como até hoje, às sextas-feiras, 18 horas. Fiquei alguns anos na educação mediúnica, para depois ir para a reunião de desobsessão. Depois, participando com ela também nas reuniões. E hoje eu continuo na reunião de desobsessão, que é o nosso grupo Filomeno de Miranda, que até faço parte agora da parte mediúnica da casa, com o grupo. Mas ao decorrer dos anos com Dona Maria Luísa, ela sempre fez parte dos almoços da casa. Ela com o grupo de amigas dela, né, como Dona Jovem, Dona Eva, Dona Emília, Nadir, e ela me convidou se eu poderia participar na época dos almoços da casa, da cozinha. E aí eu participei desses almoços com ela e com toda a equipe dela. E ela me pediu outras pessoas que pudesse ir comigo. E nessa época eu levei comigo a Ritinha, a Rita de Luzier, que a gente chama carinhosamente de Ritinha, a Edna e tantas outras pessoas, foram todas nós trabalhar na cozinha junto com elas. Mas Dona Maria Luísa também fazia parte na USERJ, antigamente nos CERJs, acontecia aqueles almoços grandes, longos, de 300, 400 pessoas, e Dona Maria Luísa dirigia esses almoços. E ela falava assim, Gleide, você vai me acompanhar nesses almoços. E uma dessas vezes, o que mais ficou interessante é que Dona Zezé Campos foi junto nesse dia. E quando foi de manhã cedo, a gente acordava às 5 horas da manhã para o café da manhã, às 8, para 300, 400 pessoas, então era muita gente. Então, a Dona Zezé acordou e está ela procurando um vestido, deixou todos nós loucos atrás desse vestido. Era um vestido azul marinho, de bolinhas brancas, e ela ficava procurando o vestido. Dona Maria Luísa, Gleide, você não viu o vestido da Zezé? Ela vai nos atrasar. Aí eu estava deitada ainda, eu falei assim, Dona Zezé, o vestido que a senhora está procurando é um vestido azul marinho de bolinhas brancas? Minha filha, é esse vestido que eu estou procurando. Eu falei, mas Dona Zezé, a senhora já está vestida no vestido. A senhora botou o vestido, botou outro vestido por cima. Por isso que a senhora não acha. E aí nós caímos na gargalhada e fomos começar o nosso trabalho. Depois, voltando ao FÉ, nos almoços,
o FE teve, cada vez que ia fazer uma construção para arrecadar dinheiro para casa, e aí, nessa época, a dona Maria Luísa falou assim, Gleide, nós vamos para a maçonaria de Nova Iguaçu, que ficava perto da casa dela. Nós vamos fazer almoço lá na maçonaria, porque o FE, a cozinha vai estar em obra, então não vamos poder fazer almoço lá. Fomos para a maçonaria fazer almoço. Depois, quando a cozinha voltou a funcionar, voltamos de novo para a cozinha para os almoços. E nessa trajetória, uma mulher linda, maravilhosa como a dona Maria Luísa, sempre elegante, sempre bonita, porque o que ela botasse, a gente sempre dizia assim, minha chefe, a senhora está sempre linda. Era uma pessoa maravilhosa. Mas a minha vivência com dona Maria Luísa não se estendeu apenas no FE. Eu fiz parte de sua casa, frequentei muito a casa de dona Maria Luísa. Na época eu levava o Pedro, que tinha 2 aninhos, e ela amava o Pedro. E aí, quando chegou perto do finalzinho dela, já estava muito doente, ela falou assim para mim, Gleide, você pode amanhã me aplicar, ligou para minha casa e falou assim, amanhã você pode me aplicar um passe? Aí eu falei assim, posso sim, chefe. Mas ela falou, eu falei, que horas a senhora quer? Eu quero amanhã à tarde. Aí eu falei assim, mas amanhã à tarde eu não posso. Pode ser de manhã? Porque de manhã, à tarde, a Andréia, ela estava grávida de Maria Clara e tinha uma consulta marcada. E eu tinha ir com ela e já estava no finalzinho, já perto da Maria Clara nascer. Aí eu falei assim, chefe, eu não posso à tarde. Aí ela foi e falou assim, então tá, então no dia seguinte você vem para aplicar o passe nela. Aí não deu tempo para aplicar o passe nela, porque no dia seguinte ela desencarnou. Mas antes desse lance do desencarne dela, ela falava assim para mim, Cleide, você vai participar da cozinha do FE. Você vai ter essa responsabilidade. Eu falei, mas minha chefe, eu não tenho essa responsabilidade que a senhora tem aí com sua equipe. Ela, mas você vai ficar como responsável para a cozinha. No aniversário dela dos 50 anos do FE, foi no 3º andar. Foi a coisa mais linda. As noras fizeram um tapete vermelho para a entrada dela. Foi lindo o aniversário dela de 50 anos. Nessa época, até a minha André era pequena e ela tinha que cantar aquela música Vem, daquele livro Há 2000 anos. E a Andréia cantou essa música na entrada, que é o encontro dela para o seu José, que realmente foi muito bonito. Trabalhei com Dona Maria Luísa também, na época, na Feira do Livro. Seu José é esposo dela, né? Maria Luísa. E ela me convidou, e nós fomos trabalhar na Feira do Livro. Nessa época era Dona Maria Luísa, Severa, Jorge Maia da Fonseca, o seu José também fazia parte, e o seu Nelson Mariani, que era o presidente dos Seguidores de Jesus. Todos nós trabalhando na Feira do Livro, e o mais interessante, que nessa época, ela pedia, assim, nós fizemos um grupo, e cada um tivemos um horário, e nós trabalhamos nessa Feira do Livro 4 anos. Mas, voltando à época do finalzinho dela, que quando ela desenganou, frequentando a casa dela, ela dizia assim, eu falava, chefe, a senhora sempre elegante, a gente chega na sua casa, no FE, na sua casa, onde a gente encontra a senhora está sempre elegante de salto. Não esquecia o salto. Ela dizia assim, não, mas esse salto aqui foi o meu médico que mandou, ele disse que eu tinha que andar de salto a vida inteira. Essa é a minha lembrança, meu trabalho com a dona Maria Luísa, muito carinhosa, minha chefe, e ela desencarnou no dia 3 de maio de 2011. Foi a minha última vez que nós estivemos juntas. No dia seguinte do desencarne dela, tá? Essa foi a minha parte. Muito bom aí a experiência que você... Muito bom a experiência que você vivenciou e trouxe aqui para nós, revelando vários casos interessantes, né, da sua convivência com a nossa presidenta, né, Maria Luísa. Realmente ficamos todos assim muito emocionados quando você
Tem a pôde história. compartilhar conosco, né, Realmente, a tem sua muita história. história. Isso, tá bom. Agora, eu queria passar a palavra para a Severa. Tudo bem, Severa? Como é que você está? Boa tarde a todos. E quero dizer que, ouvindo a Gleide falar da Maria Luísa... Maria Luísa foi Severa, tudo. só um minutinho que você está sem... Agora pode dizer, estava sem microfone. Estava sem microfone. Agora já está? Pode falar agora. Então, boa tarde Agora a está tudo bem. todos. Isso. E eu quero dizer assim, depois de ouvir a Gleide falar da Maria Luísa, como não ficar emocionada? Maria Luísa representa tudo na minha vida, assim, em termos de oportunidades dentro do Fé Esperança. Então, ela que foi a minha diretora, né? A minha conduzente dentro do Fé Esperança. Mas você queria que falasse sobre a época do presidencialismo, as coisas que aconteceram, né? No presidencialismo. Eu gostaria que você trouxesse algum fato marcante, alguma coisa que você queira compartilhar conosco. Eu vou falar de dois fatos marcantes, assim, do presidencialismo, né? Aí eu só falo da época em que eu estava presente, tá? Eu vou falar quando o Fé Esperança Caridade tinha um albergue noturno, porque antigamente... O albergue Allan Kardec. Allan Kardec. Nova Iguaçu é a cidade dormitório, as pessoas iam trabalhar, voltavam de noite, só tinha um trem, passava aquela hora, acabava tudo, quem vinha não podia voltar depois de determinado horário, e não tinha hotéis aqui, e as pessoas precisavam ficar em algum lugar. Então, foi fundado esse albergue para atender os caixeiros viajantes que vinham para fazer as suas vendas, né, para as lojas, para os comerciantes e tal. E esse albergue ficou muito tempo em funcionamento. Mas aí, por volta de 80 e pouquinhos, ele tinha perdido completamente a finalidade, porque já não vinham mais aquelas pessoas necessitadas para dormir no Fé. Aí a polícia que mandava, que vinha trazer, e trazia qualquer um, e começou a ficar um ambiente bem desagradável. Quem cuidava do albergue era o seu José, o marido da Maria Luísa, seu José Mendonça. E ele que de manhã dava o café da manhã para o pessoal e depois de noite ele vinha servir a sopa. Então, a primeira alimentação e a última era por conta do seu José. Depois as pessoas saíam, né? Mas como perdeu a finalidade, a Maria Luísa, à época presidente, ela conversou com o Conselho Superior e achou-se por bem, então, acabar com o albergue noturno Allan Kardec. Isso rendeu para nós várias salas. Então, toda aquela parte do Fé que a gente conhece, onde tem as 3 salinhas da evangelização infantil, aonde tem hoje a livraria, que antes ela era lá no corredor, onde está a biblioteca, e onde é a cantina. Rendeu essas salas para que nós pudéssemos ampliar os nossos estudos ali. Então, foi um ganho, realmente, não tendo mais a finalidade de abrigar, porque agora tem ônibus a noite inteira até para tudo quanto é canto aqui, né? Daqui para tudo quanto é lugar, e nós ganhamos aquele espaço todo para aumentar as nossas salas de estudo. Isso foi um ponto muito positivo. E a outra coisa muito positiva que aconteceu também dentro do presencialismo ainda foi admitir que o melhor seria realmente tirar toda a responsabilidade de um único ombro, que seria o do presidente, para então nós colocarmos dividirmos com outras pessoas. E aí, então, foi implantado o colegiado. Nós acabamos essa época do presidencialismo, iniciamos o colegiado, e com esse colegiado aconteceram várias coisas novas. Hoje nós temos na nossa casa... Eu pedi para você...
Oi. É só um minutinho, Severa. Eu ia pedir para você falar do colegiado depois, mais à frente, tá? Não, Porque tudo bem, então. eu gostaria de... Assim, você concluiu essa parte aí do presidencialismo? Porque eu queria Sim, passar a bola um pouco aqui para a a Sônia. doutora Sônia. Isso. Isso. Sônia, a gente sabe que a Severa estava falando aí do albergue, do albergue Allan Kardec, que foi uma, uma iniciativa, né, de Leopoldo Machado. Aí foi Leopoldo, na gestão lá do Leopoldo, que eles, por inspiração da sua companheira, e ó, a Sônia saiu, eu ia perguntar para ela, mas já que ela não está, eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre o Leopoldo, porque o Leopoldo ele teve um papel muito importante na nossa casa. E uma das coisas importantes que ele trouxe foi a questão realmente, na parte social, o Leopoldo ele teve um papel marcante, né? Não só dentro da nossa região, mas como exemplo para outras iniciativas de centros de todo o estado e, por que não, de todo o Brasil. Então, a iniciativa da criação do albergue foi realmente lá do Leopoldo. A gente não pode esquecer, porque às vezes as pessoas chegam ao Fé, Esperança e Caridade e nunca conseguem fazer a associação, principalmente os mais antigos, com uma figura que teve uma projeção nacional, né? Então, o Leopoldo ele, né, foi um dos responsáveis realmente aí pela consolidação do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então, importante que se fale, né, não só o albergue, mas a gente teve a criação do Lar de Jesus, né, que é uma fundação filantrópica. A Sônia voltou. Ô, Sônia, você está ouvindo a gente? Tô. A caneta aqui está muito ruim no K11. De vez em quando está caindo e eu estou te dando uma mensagem. Né? Então, eu estava pedindo, eu estava falando do Leopoldo. Uhum. Eu estava falando do Leopoldo Machado. Você poderia falar alguma coisa sobre ele? Alguma particularidade que você queira resgatar da pesquisa? Não, até onde você... A época do Leopoldo foi uma época assim, que ficou... Embora tenha muitas coisas que nós ficamos sabendo, mas não tinha muita coisa escrita. A pesquisa ficou assim um pouco... A gente sabe que todo mundo sabe, né? Que ele veio lá da Bahia, se instalou aqui no Rio, gostou da cidade aqui do Rio de Janeiro, casou com a outra professora, que é a dona Marília, fundou o Colégio Leopoldo, e foi uma pessoa extremamente atuante no espiritismo e um divulgador da nossa doutrina, não só aqui na Baixada, como no Rio, como no Brasil todo, através da Caravana da Fraternidade, que depois que ele veio a desencarnar, algumas coisas que eu andei pesquisando depois, ninguém pegou como que a gente fala, ninguém pegou esse trabalho para ser feito, né? Então, mas na época que ele fez, até o livro tem um livro com a trajetória direitinho disso, né? Que ele veio aqui do Rio e foi para o norte e divulgando o espiritismo, né? Ele era uma pessoa, além de professor, né? Conversando com o Paulinho também, que pessoalmente é a pessoa que eu conheço. Então, quando a gente se encontra e começa a conversar sobre o Leopoldo, ele é uma pessoa assim, extremamente dinâmica. Ele era meio tímido, por incrível que pareça, né? Ele era tímido, mas era uma pessoa assim, dinâmica. Fazia o que ele queria fazer, ele ia fundo, sempre com o apoio da Marília. Eu, como moro aqui no K11, eu frequentei, na época do trabalho, eu dormia dentro que eu esqueci meu nome aqui. Dentro da casa do Lar de Jesus. Eu ia de manhã para lá, ficava com as meninas, entrevistava as meninas para poder conseguir as fotos, né? Então, fiquei sabendo, né, que aquilo foi um grande sonho, realmente, da dona Marília, foi através da Marília que abriu essa escola, e que ela era desde pequeno até a criança saía dali empregada. Ela vivia ali e só saía dali na época. Agora se fechou, infelizmente, né, não tem mais o objetivo,
mas na época que foi lançado era isso. E também ajudava, era uma ajuda que saía dali para os idosos também, saía alimentação dali para os idosos. Então, aquelas crianças, elas tinham um trabalho, tanto trabalho assim, cultural, como trabalho de estudo, né? Elas estudavam, tinha parte cultural, tinha parte delas mesmas fazendo os seus próprios consumos. Então, era uma escola evangélica, uma escola espiritual, assim, de grande alcance, né? E conta-se que está pedindo para algumas coisas de curiosidade, Leopoldo, né? Conta-se lá mesmo no Lar de Jesus. E congelou. Sônia caiu de novo. A internet dela está variando. Vamos dar sequência, né? Voltou. Nós vamos para a nossa malinha lá para o plano espiritual. Quando Leopoldo chegou no plano espiritual, que ele foi abrir a malinha dele, com tudo que ele fez pelo espiritismo, né? A mentora chegou para ele e disse assim, muito bem, você tem grandes eventos, grandes feitos, mas o que vai contar para nós aqui é o Lar de Jesus. Porque o Lar de Jesus é caridade, é amor, é fraternidade. Então, o que ele fez para o outro, né? Tipo assim, que fez para o outro. Caravana da Fraternidade foi também, o Pactuário ele participou, o Congresso Espírita, da Mocidade Espírita, ele participou. Foi feitos que ele produziu, ele participou. Mas o que ficou realmente, né, da história que contam, né? Ela ficou mesmo para o futuro dele espiritual, moral, foi a dedicação que ele fez àquela casa, né, junto com a Marília. Isso é que eu posso tentar modificar. Nós temos pouco tempo, né? Depois, de repente... Eu vejo sempre você falar essa história e assim, eu acho que você estava contando, mas picotou ali, ou você caiu e voltou, o início, aonde você explicava, essa história veio de quem? Alguma psicofonia? Não. Isso disse-me disse do Lar de Jesus. Quando eu estava fazendo do Lar de Jesus, as meninas lá contavam essa história, que contavam para ela também, que isso aqui foi importante para o tio Leopoldo, eles chamavam de tio Leopoldo. Ela foi importante, muito importante para o tio Leopoldo. Dizem que quando ele foi lá ficar do lado de Jesus, o que foi mais importante para ele foi essa casa daqui. Ele foi contando essa historinha, mas é uma coisa assim que é pitoresca para a gente, que realmente me marcou, e eu tenho passado isso, mas não tem nada documentado isso, nenhuma psicografia, não. Tá bom. Não, tudo bem, entendi. Severa, tem algumas perguntas aqui que eu acho que está mais relacionado com o teu perfil, né? De repente você pode me ajudar aqui a responder. A Áurea está perguntando por quanto tempo durou o albergue. Pela história que você contou, o albergue, se eu não me engano, ele foi criado lá com Leopoldo em 1935, na primeira gestão dele, se não me engano. Sim, não, ele ficou até 80 e alguma coisa. O albergue foi em 38. Só fazer a conta aí. 38. Aí, ó, 38. Encerrou em 80 e alguma coisa, não me lembro exatamente o ano. Mas eu já estava no FE quando... 40 e poucos anos, né? Quase 40 anos de existência do curso. E a outra pergunta é da Márcia. É um detalhezinho que é interessante. Até nós temos isso no livro. O primeiro a Gleide quer falar. No primeiro dia. Ele veio no primeiro dia mesmo. Foi inaugurado no dia 2 de outubro. O primeiro morador ele veio de Ouro Preto, José Martiniano. Para quem quiser, gosta de fazer pesquisa, está lá, nós temos o livro, né? Existe esse livro do primeiro morador do albergue, esse livro está até xerocado a primeira folha, está no nosso trabalho. Para quem quiser pesquisar, ele veio de Ouro Preto, se instalou e foi embora no dia seguinte, ficou apenas algumas horas. Tomou seu banho, deve ter tomado seu banho, sua sopa e foi embora, só pernoitou mesmo. Então, mas no albergue só pernoitava mesmo. Isso. Gleide, você ia falar alguma coisa? É o seguinte, na época que eu cheguei ao FE, já existia o albergue, mas antes do albergue existiu a Escola Espírita João Batista. Depois da Escola Espírita é que veio o albergue. Eu cheguei a trabalhar no albergue junto com o seu José.
Nessa época, tinha até a gente fazia as anotações das pessoas que entravam para o café da manhã, eles ficavam durante três noites, eles tinham direito de ficar no fé dormindo 3 dias. Depois de 3 dias, eles resolviam encontrar seus parentes, resolver as suas vidas, e chegavam mais 3 pessoas, e continuava trabalhando. Nessa época, foi as minhas primeiras tarefas de trabalho no fé, foi o albergue, junto Tá com o bom, seu José. tá bom. Isso, eu acho que deu para esclarecer bem aí a pergunta, só E fazer a depois continha, terminou, né? não, e Davi, depois terminou o albergue em Foi. 1984, mais ou menos. Por quê? Porque terminou o albergue porque estava chegando muita criança para a aula de evangelização e não tinha onde comportar essas crianças. Então, a diretoria, na época, junto com o conselho, se reuniram e disseram assim: agora vamos terminar o albergue, que não está tendo mais assim muitas atividades, porque o Nova Iguaçu estava crescendo, e aí resolveu fazer as salinhas de evangelização. Nessa época, uma das salas tinha até a salinha de costurinha da Dona Emília, onde ela fazia o enxoval das mães solteiras. Sim, sim. Tá bom, acho que para esclarecer bem, né? 40, aproximadamente de 38 a 84, fiz a conta aqui, 46 anos mais ou menos de funcionamento do albergue Allan Kardec. A nossa vai voltar a hora, porque ela está caindo, a internet dela não está muito boa. Vamos tentar adicionar a Sônia, tá? E uma outra questão que eu acho que a Severa pode responder, antes dela da sequência na explanação, aí você pode até emendar, fica à vontade, tá? É a pergunta da Sônia, perdão, da Márcia Zanon, que pergunta se a dona Maria Luísa, se ela estava presente quando começou as reuniões às segundas. Sim, sim, Severa ela foi sabe uma dizer? das incentivadoras para que começasse essa reunião. Antes, era um grupo só que se reunia ali, algumas pessoas com a dona Zezé, a Maria Luísa também às vezes participava, e a gente fazia só o evangelho. Aí depois foi crescendo, o número de pessoas foi chegando, aí se transformou na reunião pública. Mas a Maria Luísa foi uma das grandes incentivadoras para essa reunião pública acontecer. Tá bom. Severa, dá sequência aí, você estava falando aí da mudança do colegiado, né? Para o colegiado. Isso. Como é que foi? Conta um pouquinho aí dessa história, por que o É. FÉ resolveu, quais foram os benefícios para casa, né? É importante a gente pensar nisso. Ô, Davi, a gente resolveu, devido a um encontro que nós tivemos na UZR, e que eles estavam sugerindo para as casas para que mudasse o sistema de presidencialismo para o colegiado. A própria CERJ estava fazendo isso. Ela estava saindo do presidencialismo e entrando num colegiado e sugerindo para que todas as casas seguissem o exemplo. E aí nós no FÉ, viemos para o FÉ, conversamos com todos e achamos que podíamos tentar fazer. Você pergunta se trouxe algum benefício. Eu acho que foram muitos benefícios. Agora, nós precisamos entender que é uma mudança muito radical, é uma mudança muito grande, porque essa quebra de paradigmas assim, que todo mundo acostumado naquilo, sempre daquele jeito, de repente precisar mudar tudo, foi meio difícil. Então, nós criamos um grupo que ficou... Quem ficou à frente desse grupo foi o Sidney Aride, que ele juntou comigo, com várias outras pessoas do Fé Esperança à época, e nós nos reuníamos, fazíamos reuniões lá em casa para poder mostrarmos o que era, como era. Então, foi pautado em vários livros, foi pautado no livro dos médiuns, no capítulo 29, onde fala como foi construída a sociedade espírita. Sociedades espíritas. Isso. Andou por obras póstumas. Então, depois pegou outros livros, porque pautado em Nosso Lar, de André Luiz,
com o Vanderlei de Oliveira, naquele Seara Bendita, no Espírita do Século XXI, do Alquinda de Oliveira, e o livro da Hermance, Mereça Ser Feliz, que foi o primeiro livro assim que trouxe, mostrando para a gente essa mudança, como era construir tudo isso. Então, teve um período assim bem turbulento da implantação do colegiado, mas depois a coisa começou a serenar. Mas ficou um pouco confuso, porque até muita gente saiu do FÉ, não quis dar sequência a isso, e preferiu procurar outras casas, mas temos que dizer também que, desde o início até aqui, o nosso colegiado não parou, não. Nós estamos, cada dia, procurando melhorar, estamos buscando, temos muitas falhas ainda, mas tudo isso a gente buscando e sanando tudo que vai acontecendo, a gente vai buscando sanar. Então, hoje nós temos na casa, antigamente com estudo sistematizado, nós tínhamos 2 grupos de estudo sistematizado, um que era às segundas-feiras à noite, uma turma segunda-feira à noite, e uma outra turma que nós abrimos no sábado à tarde. Então, nesses 2 dias é que nós estudávamos no FÉ. E com esse alargamento com o colegiado, nós implantamos na nossa casa os grupos de vivência. Então, inclusive essa pesquisa que a Sônia fez junto com a Rose, isso também já veio por conta do colegiado, que incentivou para que fosse feita ali, cada grupo deveria apadrinhar um espaço, e esse grupo em que a Sônia pertencia, que está até hoje, que é o Eurípides Barçanufo, que foi o segundo grupo de vivência do Fé e Esperança, o primeiro foi o Chico Xavier. O segundo grupo. Hoje nós temos mais de 20 grupos de vivência. Todos os grupos que se abrem no Fé são grupos de vivência, onde nós primamos por estudar a doutrina, não tem aquele estudo sistematizado como era antes, mas sistematicamente se estuda também a doutrina. Temos muitos grupos mesmo de estudo, tínhamos só 2 reuniões mediúnicas na casa, hoje nós temos vários grupos mediúnicos, são uns 3 ou 4 grupos de desobsessão, temos educação mediúnica, temos círculo introdutório para aqueles que vão chegando e não conhecem nada, para poder ser distribuído nos grupos, e temos esses grupos todos funcionando. Então, tem um grupo de vivências que tem um trabalho muito bonito, que todos os grupos de vivência respondem à área da educação. Mas o grupo social, por exemplo, ele é um grupo de vivência, então ele está ligado à área da educação, por isso, mas ele tem um trabalho da doação do café da manhã na rua, aos domingos, ele faz esse trabalho já há bastante tempo. E não só esse, mas também outros trabalhos que vem fazendo. Tem o vestibular, que é para todos, não é só para quem é do Fé ou quem é espírita, qualquer pessoa que queira fazer o pré-vestibular, né, que funciona aos sábados, atualmente, não está parado, não, as aulas estão sendo online também. Então, são muitos grupos, um grupo que estuda com a finalidade da implantação do culto cristão nas casas. Então, a gente que abraça outras casas e que leva o grupo Eurípides Barçanufo, ele estuda na nossa casa, mas ele também dá um amparo com visitas e coisas que necessitam ao abrigo Irmã Catarina, lá em Mesquita. Tem outros grupos que você, inclusive, faz parte dele, que dá assistência de todo domingo pela manhã, do primeiro domingo do mês pela manhã,
ir fazer o almoço lá no Luz de Escol. Então, a gente tinha grupos, no Luz de Escol, tinha outros grupos que iam a casas desses irmãos, como é que eu vou dizer assim? Não, eu não estou me lembrando o nome exatamente, mas pessoas que precisavam ficar internadas com problemas mentais. Então, teve um grupo que durante muito tempo prestou esse serviço. É o Hospital Pedro Alcântara. Pedro de Alcântara. O Hospital Pedro de Alcântara, lá no Rio Comprido, que ia lá e dava assistência. Então, nós temos, assim, esses trabalhos que nós fazemos. Tem um grupo de acolhimento fraterno, um grupo que se prepara só para acolher as pessoas que estão na nossa casa. E tem o SOS Preces, que é a assistência espiritual por telefone. Então, as pessoas podem ligar. Agora, com esse problema dessa quarentena, que já está quase centenária, essa quarentena, então ficou um pouco difícil de atender, mas foi achada uma forma para não deixar as pessoas que ligam para lá fora do horário, ou dentro do horário, mas que só está sendo atendido todos os dias, das 19 às 21 horas, quem liga fora desse horário tem uma secretária eletrônica que lê uma mensagem, faz uma prece. Então, não é que não esteja atendendo, está atendendo dentro do que a gente consegue fazer, assim, por telefone, online, a gente dá essas assistências. Temos grupos que estão se encontrando para fazer prece, para esses nomes que vêm oriundos do SOS Prece, das pessoas que ligam para lá e deixam seus nomes, seus endereços, pedindo prece. E temos outros grupos que faziam um trabalho, como no Manuel Filomeno de Miranda e no Maria Luísa Babo de Mendonça, o Maria Luísa às sextas-feiras e o Manuel Filomeno de Miranda aos sábados, que nós fazemos um trabalho de atender presencialmente algumas pessoas. Então, é através do passe que nós vamos ministrando, então essas pessoas vão ali para receber esse atendimento. Então, nós temos um grupo que todos os dias faz prece por várias pessoas que estão necessitadas e aqueles que são assistidos nos dois grupos, que eram assistidos presencialmente. Todos os dias, às 18 horas, esses grupos se reúnem para nós fazermos prece para as pessoas que nos pedem, que estão ali solicitando o amparo espiritual. Então, houve um alargamento muito grande de estudo, de grupos de estudo na casa. As reuniões, que só tinham 2 reuniões, hoje na nossa casa tem 4 reuniões públicas. 4 reuniões. Segunda, quinta, sexta e domingo. 4 reuniões públicas. Então, segunda-feira tem vários grupos de estudo a partir da tarde. Na terça-feira tem a reunião, que é a reunião de desobsessão. Na quarta-feira tem 2 grupos que se reúnem. Um que é o NEP, é o estudo do Evangelho, estudo de pesquisa do Evangelho, né, aprofundado do Evangelho. Tem o grupo Eurípides Barçanufo, que migrou da quinta para a quarta. Na quinta-feira tem o grupo Chico Xavier, na sexta-feira tem o grupo Guilhom Ribeiro, e tem muitos. Segunda-feira de tarde tem vários grupos que, no momento, estão fazendo seu trabalho online, não deixaram de fazer, mas estão fazendo online. Sábado tem vários. Sábado o movimento da nossa casa é muito grande, porque tem os grupos, tem as reuniões mediúnicas e tem os grupos de vivência, e tem a mocidade, tem a infância, e ainda tem o teatro que vai ensaiar aos sábados. Então, é um movimento muito grande, sábado, na nossa casa.
E todo terceiro sábado do mês, nós temos as reuniões deliberativas, que é quando a diretoria da casa se encontra com toda a casa, todos os grupos devem mandar representantes para a reunião deliberativa, para nós trocarmos, falarmos da casa em si, recebermos sugestões e levarmos sugestões. Então, a nossa casa tem todo esse funcionamento assim, acontecendo. Ampliado, né? Ampliado por conta, sobretudo, do colegiado, né? Isso. Obrigado, Severo. Isso. A gente já até avançou um pouquinho aqui na hora, mas eu não posso deixar de colocar aqui para a nossa mesa duas questões. Quero que, no caso aqui, a Gleide e depois a Sônia, sejam bem sucintas, tá? Para a Gleide, deixa eu abrir o microfone aqui da Gleide para ela poder falar. Eu queria que ela falasse rapidamente, aliás, cantasse aquela música, a introdução da música que Dona Zezé Campos, quando chegava no Fé, sempre tinha o prazer de brindar a todos. E falasse um pouquinho do trabalho de teatro dela, né? Mais sucintamente. Bom, do trabalho de teatro da Dona Zezé, eu não participei muito dessa parte. Convivi muito com a Dona Zezé no Fé e Esperança, mas não na parte de teatro. Sempre envolvida, eu sempre fiquei envolvida até hoje. Cheguei no Fé, trabalhando no albergue, e até hoje eu trabalho dentro da área social. Sempre dentro da área social, essa foi a minha função dentro da casa. Mas ela sempre chegava à tarde. Ela dizia que ela era a primeira a chegar, mas ela era a última. Então, ela já chegava cantando assim: boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meu coração é quem diz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Aí a criançada e jovens gritavam longe: boa tarde, tia. Essa foi o tempinho que eu tive com Dona Zezé. E quando Dona Zezé desencarnou, o velório dela foi no Fé, Esperança e Caridade. Quando ela desencarnou. E aí, Davi? Davi está sem som. Davi está... Obrigado, eu estou falando e esqueci que eu desliguei o microfone. Então, eu estava falando para a Sônia falar um pouquinho da convivência que ela teve com uma turma também, assim, que mexeu muito com o nosso Fé, Esperança e Caridade, formou muitas pessoas, né? Foi exemplo para uma turma aí muito grande, que é a Dona Jovem, a Dona Eva, a Dona Emília. O que a Sônia pode falar dessa turma para nós? Nadir, eu pareço não ser muito novinha, mas eu tenho do Fé, eu tenho 23 anos de Fé. Minha filha, os 15 anos da minha filha foram lá no Fé. O que eu lembro dessa turma assim, eu não posso dizer para você assim, quem foi do nome, eu sempre confundo, vocês me desculpem, tá? Mas quem ficava na fila, do passe. Dona Emília. Oi? Dona Emília, Dona né? Emília. Dona Emília. Eu confundo com a Eva. Ela ficava na fila do passe, parava assim, ninguém levantava daquela cadeira, né? Ela ficava ali fila por fila. E eu, no início da minha trajetória no pé, todos nós temos a nossa, eu falo bem rápido, nossa trajetória, nossos motivos, né? Eu queria sentar sempre na frente para me ser uma das primeiras a poder receber o passe, para poder ir embora. Meu objetivo ali no início era receber o meu passe, né? Agora, ultimamente, a gente entrou no final para justamente poder receber toda aquela energia que fica no salão. Então, ela via que eu estava assim, ela ficava assim,
a senhora pode esperar um minutinho a sua vez? Eu não posso me esquecer disso, eu ficava até envergonhada assim com ela. A senhora pode esperar? Eu tentava levantar para poder ficar lá de trás, que não tinha vaga, vim para frente, e ela chegava assim, a senhora pode esperar a sua vez? Muito interessante isso, eu achava. E a dona Jovem, eu tenho uma lembrança dela muito, mas muito, muito, muito gostosa, que nós fomos na casa dela fazer a entrevista para o nosso trabalho, Davi e turma. E ela estava acamada já, ela já estava deitadinha, a família nos permitiu, em prol do FÉ, pelo que ela representou no FÉ, ela deixou que ela não estava mais recebendo visitas assim, de fora. Então, fui a Valéria, Valéria, Neide e a Rose. Fomos nós 4, nós entramos ali pelos fundos, né, pelo lado do Fátima, e ela estava deitadinha. E ela não conseguia mais assim, interagir, ela apenas disse uma frase para a gente: não deixe nosso FÉ acabar. Foi a única coisa que ela falou, ela não conseguia falar, ela não falava. Mas essa frase marcou tanto o grupo, sabe, que é até emocionante realmente a gente lembrar. Ela estava deitada de olhinho assim, parece que eu estou vendo. Tem uma foto que nós fizemos e que a Rose estava querendo alisar a cabeça dela, mas o momento da foto, essa foto está com a gente guardada, com a gente não, está com o FÉ, no momento parecia que a Rose estava dando um passe nela, porque o momento que foi tirado, que a Valéria tirou a foto, a mão da Rose estava em cima da cabeça dela, como se fosse alisar. Parecia que era a nossa mensagem para ela. E ela depois ficou bem doentinha e não conseguiu mais receber ninguém. Mas a frase que ela disse para a gente foi: não deixe, amigas, não deixe nosso FÉ acabar. Então, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho e botar isso na nossa mente, que era a mudança, né? Foi na época daquela mudança, e essa mudança, ela sentiu que realmente ia acontecer alguma coisa com o FÉ, então ela deixou essa mensagem para o grupo, e nós colocamos isso no nosso trabalho, a frase dela está entre aspas, no nosso trabalho. Isso que eu posso lembrar dessas duas pitorescas, no caso, que aconteceu com a gente, tá bom? Davi, deixa eu só falar um pouquinho, que eu sou o único grupo aqui presente que fez o trabalho. Eu quero agradecer, a gente vai encerrar daqui a pouco, eu sei, né? Eu quero agradecer a oportunidade, primeiro da Severa, ter me chamado para mim fazer parte desse grupo, do grupo Eurípides. Eu estava sentadinha, e ela, não sei de onde, do porquê, foi intuída. Quando eu fui conversar com ela de boa tarde, boa noite, vamos embora, ela me convidou: você não quer fazer parte do grupo de vivência? Que foi o primeiro grupo de vivência oficial. O SOS não era considerado um grupo de vivência, embora ele tenha aparecido em maio, e nós inauguramos o nosso em agosto. Pelo tempo de mês, ele é o primeiro. Mas em grupo de vivência, na época, o SOS não era considerado, porque no estatuto não estava como isso, no grupo de vivência. Mas aí ela me chamou, eu fui lá para cima, pelo grupo. Eu quero agradecer muito a Tia Severa por ter me dado essa grande oportunidade do estudo, né? E em relação a grupos de vivência, todos os que estavam ali, Tom, não vou dizer nome assim, porque a gente vai acabar esquecendo, né? Mas todos que trabalharam, foi um trabalho bem árduo, foi um trabalho de amor, foi um trabalho de pesquisa, cada um tinha o seu objetivo ali, cada um tinha a sua tarefa. A Rose, como coordenadora nossa, ela era assim, meio rigorosa, mas com amor. Ela dizia o que a gente tinha que fazer, qual era o nosso objetivo, nos chamava a atenção quando a gente queria sair um pouquinho, né, do local. E a gente quer agradecer muito essa oportunidade de ter formado o grupo, de estar até hoje na casa. Eurípides, né? Eurípides, para mim, assim, um mentor maravilhoso, não tem nem como falar. E a oportunidade que a Severa me deu de estar fazendo parte desse grupo maravilhoso. Estive ausente, graças a Deus eu estou de volta ao grupo agora, nas quarta-feira, tá bom? Então, isso eu queria deixar um abraço forte para todo o pessoal do grupo. Tá bom? Davi, posso falar só uma coisinha rápida da Eva, que a Eva trabalhou no departamento da assistência sempre. A Eva esteve no departamento da assistência, incansável, nossa irmãzinha, e ela era a esposa do Paulo Santos, que foi nosso vice-presidente também muito tempo. E da Nadir. A Nadir era aquela pessoinha que, enquanto a dona Emília estava ali colocando o pessoal para dentro, a Nadir ia recebendo o pessoal que saía e ia entregando a aguinha. Então, a gente dizia que a Nadir era a moça das águas, né? Que ela ficava entregando o copinho de água fluidificada ali.
E a dona Jovem, Tá bom. a dona Jovem, todas as vezes que nós íamos à casa dela para visitá-la, ela era a maior incentivadora desse processo de mudança de presidencialismo para o colegiado. Ela dava muita força para a gente para fazer isso. Tá? Ah, legal. Muito bom. Dona Juventina Pacheco, né? O nome dela, Rangel Dona Jovem. Pacheco, A gente já está com assim, uma avançada a hora, né? Eu preciso só falar aqui algumas coisas antes de pedir para a Severa para fazer a prece de encerramento. Né? A Ariane está perguntando sobre o Antônio Marques, o presidente. A gente falou ele no início, né? José Antônio Marques. Antônio, isso. A gente falou um pouco, tá, Ariane? Depois a Severa falou um pouco, aí sim, depois a gente passa para vocês informações. E as outras perguntas que estão aqui no chat, eu vou olhar com calma depois e responder a cada uma, né? Se eu não souber, eu vou perguntar aqui a essas minhas companheiras que têm muita experiência, né, de convívio no nosso Fé, Esperança e Caridade, tá? Só lembrando que a nossa celebração dos 100 anos continua ao longo da semana, ok? Ela vai se intensificar, principalmente a partir de quinta-feira. Na quinta-feira nós temos a live do Eduardo Henrique, né, com a temática o jovem, a renovação da casa espírita, né? Muito legal isso daí. Às 19 horas, na quinta-feira, dia 16. E às 21 horas da quinta-feira, nós temos uma live musical, a primeira live musical aí da comemoração dos 100 anos, que é com o Johnny e o grupo Carpe Diem. Vai nos brindar com a live no dia 16, às 21 horas. Na sexta-feira, nós temos, sexta-feira 17, nós temos outra live musical com o Telo Diamond, que esteve presente em vários Unificartes, e ele vai fazer uma live musical em comemoração do aniversário do Fé, dos 100 anos do nosso querido Fé, Esperança e Caridade. No dia 18, o aniversário do Fé, aí, dia 18, nós temos às 15 horas live com a Mocidade, às 17 horas live com o César Said, que ele vai falar aí da vivência nos centros espíritas, e às 19 horas nós temos a live uma live musical com o Júnior Vidal, encerrando então a nossa atividade do aniversário dos 100 anos. Lembrando que não é só as lives, viu, gente? A gente tem um mural virtual, a gente ainda tem uma surpresinha aí, onde vocês vão poder curtir e admirar as fotos desde a fundação, ok? Que a gente vai soltar ao longo da semana. Então, a gente tem essas opções, tá bom? É isso, pessoal. Severa, faz a prece para nós, para a gente poder encerrar. Então, vamos orar? Senhor, mais uma vez, o agradecimento profundo, Senhor, por poder estar aqui participando dessa comemoração de 100 anos do nosso Fé, Esperança e Caridade. Rogamos, Jesus, o teu amparo, as tuas bênçãos, para que nesses próximos 100 anos, que estarão começando a partir do dia 19 de julho, nós possamos fazer o nosso fé florescer. Cada vez mais, Senhor, que esse farol possa realmente iluminar muitas almas, muitos corações, que possamos fazer do nosso Fé, Esperança e Caridade aquele oásis, Senhor, em que todas as vezes que alguém chegar ali naquela casa, possa se sentir realmente amparado pela espiritualidade maior. Dá-nos, Senhor, força para não esmorecermos, para que cada vez mais possamos ter a responsabilidade de levarmos o nosso fé, esperança e caridade para a frente e para o alto. Parabéns, fé, esperança e caridade.
que João Batista possa continuar como patrono, guiando o nosso fé para todas as coisas maravilhosas que ainda irão acontecer. Muito obrigada por tudo e que todos esses nossos amigos espirituais que zelam, que trabalham pelo nosso fé, esperança e caridade, possam continuar dando a sua assistência, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco. Agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. Gente, obrigada. Eu pedi para você. Isso. Muito bom, agradecer a todos. Boa tarde para todos e excelente semana para todos também. Igualmente. Beijo, meninas. Beijo, Davi. Beijo, Gleide. Beijo. Obrigada. Beijo, Davi. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.